Bom dia, Marcos. É um prazer estar aqui com você e com o pessoal de casa, os ouvintes. Bem, eu me chamo Roberta, eu trabalho lá na vara da infância e da juventude, faço parte de uma equipe técnica juntamente com um psicólogo. E vim aqui falar hoje a respeito de um tema de grande relevância social, que é a adoção. É um tema que é de importância social porque como diz a Constituição, as crianças e adolescentes do nosso país, primeiramente, a família tem responsabilidade, mas, segundamente, a sociedade, e logo depois o Estado, né? Então, o tema de convivência familiar e comunitária, um direito da criança e do adolescente, deve ser sempre importante para a sociedade refletir um pouco. Agora, Roberto, como é que se dá o trabalho da equipe técnica psicossocial no judiciário? Olha, a gente trabalha, eu e um psicólogo, a gente é ligado à primeira vara da infância, a um juiz, né, a gente dá suporte técnico a ele nas decisões que remetem à matéria da infância e da juventude. A matéria da infância tem algumas dimensões. A gente trabalha com as medidas socioeducativas, que são aqueles adolescentes que cometem atos infracionais, né? E trabalhamos também com a parte do direito à convivência familiar e comunitária, especificamente com os processos de destituição do poder familiar, processos de guarda, preparação de pretendentes e a adoção propriamente dita, né? A gente tem ligação com as unidades de acolhimento, que são os antigos orfanatos. Aqui em Caicó a gente tem as aldeias infantis, né? Então nós trabalhamos também diretamente com essas instituições. Agora, quem é que pode se tornar um candidato à adoção? Existe um modelo de família ideal? Bem, hoje qualquer pessoa maior de 18 anos, ela pode se tornar um pretendente. O que a lei traz é que ele tem que ser diferentemente, a idade diferente do adotando, no caso as crianças ou adolescentes, tem que ser a diferença de idade de 16 anos. Mas qualquer pessoa hoje pode se tornar um pretendente à adoção. Se for adoção conjunta, se a pessoa viver em união estável com alguém ou for casado civilmente, a lei traz que o critério maior é que esteja em união estável, estabilizada, né? Mas qualquer pessoa, a gente precisa refletir mais a respeito do tipo de família ideal, porque a sociedade traz muito essa questão de que existe um modelo ideal de família, de que só se pode criar uma criança e um adolescente, um pai e uma mãe, quando, na verdade, a gente tem hoje, no Brasil, vários outros modelos de família, né? Nós temos as famílias monoparentais, que são famílias constituídas por uma mãe sozinha e seus filhos, ou por um pai sozinho e seus filhos. Nós temos famílias homoafetivas, que são casais do mesmo sexo, que decidem constituir uma família, que decidem ter filhos. E é sempre importante a gente refletir sobre as famílias, porque o que seria uma família? O que é que uma criança e um adolescente precisa para realmente estar no seio de uma família, né? Não seria de amor, de proteção, de carinho, de acesso aos direitos básicos como saúde, educação, moradia, lazer, entre outras. Então, quando uma pessoa decide adotar, que dá entrada no processo de habilitação na primeira vara, a gente faz uma avaliação acerca dos aspectos sociais e psicológicos desse pretendente, mas de acordo com essas questões que eu trouxe. Não existe um modelo ideal de família, mas sim a melhor família para aquela criança. Agora, pessoas solteiras podem também adotar? Pode sim, pessoas solteiras, que é um tipo de família que eu trouxe agora, monoparentais. Inclusive, a gente já tem casos aqui em Caicó de pretendentes que fizeram seu cadastro e estão aguardando a criança. Agora, por exemplo, em qual é a situação mais fácil você conseguir uma adoção? É para quem tem uma família constituída, ou para quem é solteiro, ou não tem, por exemplo, essa relação? Não existe. Por exemplo, quando uma pessoa decide adotar, ela procura a vara e ela
pergunta quais são os documentos que eu preciso apresentar para constituir um processo de habilitação. E aí ela apresenta documentos fáceis de cidadania e nesse momento ela preenche um cadastro, que lá tem um perfil de criança e adolescente que ela pretende adotar. Esse perfil, ele traz questões de cor, questão de cor, de gênero, e de se a criança que eu quero adotar pode ter alguma doença, alguma deficiência. Então, quando ela vai constituir esse processo, ela já tem que preencher esse cadastro. O momento do preenchimento desse cadastro é o que determina muito a espera dos pretendentes na lista. O fato de eu ser casada ou não é um determinante. O que é determinante é se eu estou habilitado, eu estou habilitado. Agora, eu apresento minha proposta de cadastro, qual a criança que eu quero, e eu aguardo na fila de acordo com os demais. Agora, os pretendentes podem escolher o perfil do candidato ou não? Pode, como eu já falei, quando eles dão a entrada no processo, automaticamente eles fazem o cadastro, e eles preenchem um cadastro, e a partir daí eles informam o perfil de criança que eles querem. Porém, isso torna o processo mais demorado, né? Porque não necessariamente. Vamos lá, por partes. Hoje, nacionalmente, já se teve estudos que o perfil ideal de criança e adolescente que os pretendentes querem é um bebê de até 1 ano, geralmente de cor branca, e menina. Então, assim, quando eu coloco no meu cadastro que eu quero esse perfil, isso determina muito o meu tempo de espera, tá entendendo? Então, se eu coloco que eu quero um bebê pardo, isso já vai também determinar o meu tempo de espera, e por aí vai. Entendi. Então, isso quer dizer que, por exemplo, o perfil desejado determina o tempo de espera da lista dos pretendentes. Sim. Nós temos no Brasil as unidades de acolhimento, né? E essas unidades de acolhimento, elas estão cheias de crianças, em grande parte de 3 anos até 16 anos, 17 anos, crianças e adolescentes. Então, no momento em que grande parte dos pretendentes, eles têm interesse em adotar mais um perfil, mais aquele perfil bebê, aquelas outras crianças ficam esperando, né? E acaba que, por exemplo, se eu chego no cadastro e eu quero adotar uma criança de 5 anos, pode ser que eu adote mais rápido do que aqueles que colocaram que querem um bebê. Então, nesse caso, qual seria o perfil, por exemplo, que me proporciona um menor tempo de espera? Seria mais de 5 anos? Quando o casal faz o cadastro, ele coloca também, além desses determinantes, ele coloca também o lugar que ele pode ir, por exemplo. Ele pode, se ele disser, não, se aparecer essa criança para mim, eu vou para o Brasil todinho, eu bato o Amazonas, o Rio de Janeiro, como ele também pode dizer, eu fico só no Rio Grande do Norte. Então, o tempo é muito relativo de casal para casal. Tá entendendo, Marcos? Entendi. Roberta, como é que um bebê é entregue para adoção hoje no Brasil? Hoje no Brasil, uma adoção legal é da seguinte maneira: a mulher, ela tem o direito de entregar seu filho para adoção. E a criança, ela tem o direito de estar num ambiente familiar seguro, né? Então, quando a mulher, ela está grávida, que ela começa a fazer o pré-natal, e os profissionais de saúde, ela começa a identificar que aquela mulher, se ela relata que quer entregar seu filho para adoção, os profissionais de saúde, eles têm o dever de comunicar à vara da infância e da juventude, para que essa mulher seja ouvida pela equipe técnica, por nós da equipe técnica, e a partir daí seja feito um acompanhamento. A mulher, a qualquer momento, ela pode desistir, até quando chega na maternidade, vamos supor, ela ganhou o bebê. Então, lá na maternidade, ela diz aos profissionais que quer entregar o filho para adoção. Então, os profissionais, ele têm o dever de comunicar a primeira vara, de comunicar o conselho tutelar, né, de fazer essa ponte com a rede,
e a equipe técnica vai na instituição fazer a escuta da mulher. Se a mulher realmente declarar que quer entregar o filho, ela assina um termo e o bebê é entregue ao primeiro casal da lista, que tem o perfil do bebê. Roberto, digamos que, por exemplo, eu fui escolhido para adotar uma criança, né? Eu posso conhecer essa criança antes de recebê-la ou não? Como se dá, né? O processo, quando a gente faz o cadastro, o sistema vincula automaticamente o bebê à criança. Então, a gente faz o contato com o casal, informa a situação, pergunta se ainda quer continuar, se quer conhecer essa criança, e aí, se o casal disser que sim, casal ou pretendentes, seja qual for o modelo de família, se disser que sim, a gente comunica a unidade de acolhimento, que no caso aqui em Caicó é as aldeias infantis, e marcam a visita para esses pretendentes, e a partir daí se dá a vinculação. Agora, ele tem que dizer que quer, porque como ele tem que dizer que quer conhecer porque quer adotar, ele não pode conhecer só para ver o rosto e desistir, tá entendendo? Quando a gente entra em contato por telefone, a gente entrou em contato porque aquele perfil que eles colocaram tá compatível. Então, se eles disserem, quero conhecer, a gente leva, mas eles vão ter que seguir, eles precisam seguir com o processo de adoção, precisam tentar. No momento em que os pretendentes desistem, há protocolos no sistema que a gente coloca motivo justificado, motivo injustificável, dependendo da situação, dependendo do que eles apresentem. Roberta, qual é o papel da rede social de apoio e principalmente do serviço de saúde? No projeto de adoção, a rede socioassistencial de apoio, ela tem um papel importante. Na questão da mulher, quando ela quer entregar para adoção, se um CRAS, se um CREAS, se o Conselho Tutelar, se algum órgão da rede escuta isso dessa mulher, ele automaticamente precisa notificar a vara para que a gente vá até essa mulher e faça a escuta. Principalmente o serviço de saúde, ele tem um olhar peculiar. Nós temos um problema no Brasil, que são adoções ilegais. Muitas vezes, devido a uma herança histórica de que as mulheres, elas tinham seus filhos e entregavam para quem elas quisessem. Só que hoje se constitui como uma adoção ilegal. Então, quando os profissionais de saúde, essa mulher está na maternidade, por exemplo, e os profissionais de saúde, com o atendimento, identificam que aquela mulher quer entregar aquele filho legalmente para um acompanhante hospitalar ou para um casal específico que foi visitar. Se existe essa suposição, essa suspeita por parte da equipe de saúde, mesmo assim deve ser comunicada à vara, mesmo assim tem que a gente fazer a escuta, a gente fazer o acompanhamento para que essa criança não saia das vias legais, à margem da lei, né? Muitas vezes se configura como tráfico humano, às vezes, dependendo da situação que a mãe está, ela realmente há a questão da venda do bebê, então precisa se investigar para o melhor interesse da criança, para resguardar o desejo, o direito. Para quem acessa, por exemplo, o site para quem acessa a internet, se depara muito com a sigla chamada SNA. O que seria isso? Certo. O SNA, ele é um sistema que é um sistema que quem criou foi o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça. Então, o órgão que gesta esse sistema é o CNJ, e que todas as comarcas do país, eles têm acesso a esse sistema. Esse sistema, ele é de acompanhamento à questão da adoção. Lá nós temos registrados crianças que estão em família extensa, né, que em guarda de algum tio. Nós temos famílias substitutas, nós temos os casais pretendentes e nós temos as crianças que estão acolhidas. Então, a gente tem o controle desse sistema. Quando o casal ele se habilita, ele entra nesse sistema, o casal pretendente, ou seja lá qual for a família, se for solteiro ou não, ele entra nesse sistema e o sistema automaticamente vincula a criança a esse pretendente automaticamente.
de acordo com o perfil. Eu tenho como saber se estou no Cadastro Nacional de Adoção? Sim, tem sim. Com esse novo sistema, porque antigamente era o CNA, agora é o SNA. Com esse novo sistema, os casais, eles podem ter acesso ao seu cadastro, eles podem alterar também o perfil, eles têm acesso das suas próprias residências, caso eles tenham interesse em amadurecer mais, eu quero uma criança de 3 anos. Então, eu vou lá e edito o meu perfil. Sempre é bom comunicar aos técnicos de referência para que a gente fique atento, esteja acompanhando, né? E fique acompanhando de perto. Mas eles têm, sim, a autonomia de fazer essa edição em casa e de ter o seu controle, o seu contato. Agora, caso eu tenha interesse, por exemplo, em adotar uma criança, eu posso fazer o cadastro pela internet? Olha, qual é se eu decido adotar hoje, o caminho mais indicado é procurar a comarca, a primeira vara da infância, pedir informação e constituir um processo, né, dar entrada num processo de habilitação. Como a gente está nessa questão da pandemia, o judiciário não parou. As pessoas podem telefonar, podem ligar e pedir o contato e pedir informações a respeito, porque as pessoas vão ter que apresentar alguns documentos para darem entrada nesse processo de habilitação. A partir daí, que se o juiz vai solicitar à equipe técnica um estudo psicossocial, a gente vai na residência dos pretendentes, a gente faz avaliações sociais e psicológicas a respeito daquela família. O que é que aquela família, as questões daquela família e por que querem adotar, e a gente acompanha esses pretendentes, para que a partir daí, quando a gente apresentar o estudo psicossocial ao juiz, ele emitir a determinação de se sim ou não, se aquele casal pode ficar habilitado ou não. Só para fechar, caso tudo transcorra bem, né? Em quantos dias, por exemplo, eu posso concluir o meu processo de adoção? Em quantos dias? Olha, além dessa questão do estudo psicossocial, os casais, eles precisam também fazer um curso de habilitação. Esse curso, ele é ofertado geralmente uma vez por ano na nossa comarca de Caicó. Ele sempre é ofertado no mês de maio. Esse ano a gente não conseguiu ofertar ainda por conta da pandemia. Esse curso geralmente é presencial, e aí se discute vários temas sobre a preparação de ser mãe e ser pai. É um evento muito bacana, e que a gente está tentando ofertar esse ano agora em junho, para aquelas pessoas que já estão tentando se habilitar. Então, vamos supor que eu dei entrada no meu processo, varia muito o tempo, vamos supor que eu dei entrada no meu processo em agosto desse ano. Eu só vou poder fazer o curso no ano que vem, né? Outra questão também, se eu tenho interesse se eu dei entrada no processo de habilitação, a gente também tenta ver a possibilidade desse casal ir fazer o curso em outra comarca, né? E também podemos ver, dentro dessa questão de que o curso vai ser online esse ano, a gente vai poder estudar também a questão dos pretendentes poderem fazer esse curso, logo mais dar entrada ao processo e ser feito o estudo social. Ok, Roberto, obrigado pela sua participação. Algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Não, eu que agradeço, eu realmente espero que esse momento que nós da primeira vara trouxemos para vocês realmente seja um momento de reflexão, né? Aquelas pessoas que têm interesse em adotar, que procurem realmente a primeira vara da infância, procurem a equipe técnica, que a gente vai estar lá para tirar as dúvidas. É muito importante lembrar que enquanto a gente está em casa com nossa família, tem muitas crianças também sem uma família, né? Muitas crianças e adolescentes, principalmente. Então, eu quero agradecer o momento e espero que eu tenha tocado o coração de quem está ouvindo. Obrigada, Marco.